Bom, qual vai ser o nosso plano? Como vocês sabem, eu não tenho condições de responder de forma convincente todas as perguntas. Então, a maioria delas eu vou responder com deboche ou com ironia. E eu preciso que vocês sorriam, que é uma forma de me ajudar e de desmoralizar as perguntas dos opositores. Estamos entendidos? Chefe, pode ficar tranquilo. Eu vou ser o presidente da sessão e não vou permitir réplicas ou tréplicas. Apenas perguntas e respostas. Ótimo! Assim é bom que eu responda apenas as perguntas que eu puder responder. Então vamos lá. E não se esqueçam, é para sorrir de tudo que eu falar. Sim, senhor. Pode deixar. Declaro aberta a presente reunião de comparecimento do Ministro da Justiça e Segurança Pública. Com a palavra para a primeira pergunta, o deputado Alfredo Gaspar. Ministro, boa noite. Eu queria saber do senhor sobre essa sua visita à Maré. Já que o senhor controla o sistema de segurança pública no Brasil e o senhor deve ser um grande especialista nisso, eu quero saber se o senhor recomenda que os policiais militares do Rio de Janeiro façam essa mesma incursão que o senhor fez, sem ser incomodado pelos traficantes. E o senhor garante a segurança desses policiais, já que aparentemente esse lugar para o senhor é um lugar de tanta paz. O senhor garante a vida deles naquela região? Uma outra pergunta, eu queria saber se o senhor concorda com a DPF 579, proposta pelo partido do seu chefe, presidente Molusco, que pretende retornar as visitas íntimas a chefe de facção em presídios federais, como Marcola e Fernandinho Beiramar. O senhor concorda com isso? Eu quero saber. E uma outra pergunta que eu quero fazer para o senhor. Se o senhor vai utilizar essa sua marchesa, que colocou um monte de véio, menino, criança dentro do ônibus e jogou tudo na Academia Nacional de Polícia Federal, se o senhor vai utilizar essa sua marchesa contra as organizações criminosas, se vai ser na bala, na borracha, na força. Eu vou começar pela primeira pergunta, deputado, se eu recomendo que policiais entrem no Complexo da Maré. Isso não é uma coisa que compete a mim, se eu recomendo ou não. Quem quiser entrar no Complexo da Maré, que entre. E quem não quiser entrar, que não entre. É simples assim. Quanto à sua segunda pergunta da DPF 579, se eu concordo ou não, eu não tenho que concordar ou não. A minha função como ministro da Justiça não é concordar com as coisas, é cumprir a lei. Eu não devo satisfações daquilo que eu concordo ou não concordo. Portanto, se a DPF 579 estiver dentro dos parâmetros da lei, será cumprido. Ponto. E respondendo à terceira pergunta, a que o senhor se refere da minha marchesa, como o senhor fala, eu acho que isso não é algo que está em questão aqui. A minha masculinidade não diz respeito ao senhor. Eu tenho certeza disso. Então as perguntas estão esclarecidas. Muito obrigado. Próxima pergunta. Próxima pergunta, deputado André Fernandes. Senhores, muito boa tarde a todos, deputados que estão aqui presentes. Senhor ministro, eu queria saber do senhor. Em 2019, a Polícia Federal desmantelou o núcleo financeiro do PCC e revelou, através de grampo inclusive, que um membro da facção afirmou que havia diálogos cabulosos com o PT. Então, tendo o senhor hoje como chefe da Polícia Federal, queria saber qual a sua opinião sobre esse fato, sobre essa investigação e esse grampo que revelou que o Partido dos Trabalhadores, que preside o Brasil, tem diálogos cabulosos com a maior facção criminosa do país. Boa tarde, deputado. Muito obrigado pela pergunta. Agora, se o senhor afirma que o Partido dos Trabalhadores mantém diálogo com facções criminosas, ou seja lá com quem for, essa pergunta deve ser feita ao chefe do Partido dos Trabalhadores e não a mim. Então não cabe a mim responder sobre um suposto diálogo que eu nem faço parte. Próxima pergunta. Próxima pergunta, deputado Nicolas Ferreira. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu acredito, ministro, que essa comissão deve ser tratada com respeito. Sem deboche, sem sorrisinho de canto, porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo. Eu acredito que o parlamento deve ser tratado com respeito. Então, conduzindo aqui para minha pergunta... Ô, senhor presidente, por gente, para meu tempo, senhor presidente, para meu tempo. Pode falar, Chupetinha. Não, peraí, senhor presidente, aí eu não compreendi. Eu disse pode continuar.
Pode continuar. Licença, senhor presidente. Só uma questão aqui, independente do meu tempo. Se eu faço isso com qualquer deputado, me colocam no conselho de ética. Então todo mundo aqui é adulto pra ver que isso aconteceu. Então, senhor presidente, eu peço que o senhor tome uma providência contra isso aqui, porque se fosse o contrário, tava todo mundo ovulando aqui agora. Mas vamos dar sequência. Então, a minha pergunta, senhor ministro. Bom, é de notório saber, é de conhecimento geral, que aquela área é uma área comandada pelo tráfico. Mais especificamente pelo Comando Vermelho. E é de conhecimento de todos também que o BOP ou equipes especializadas de polícia só entram lá com um grande aparato policial. E o senhor é uma autoridade de segurança pública que está à frente de corporações, entrou lá com 2 carros e com menos de meia dúzia de seguranças e não dá nem pra ver se eles estão armados. E lembrando a todos que a sua função como agente público é combater o crime, então, senhor ministro, a minha pergunta é: quem que conversou e negociou com o tráfico para que fosse autorizada a sua entrada no Complexo da Maré? Muito obrigado. Olha, nobre deputado, o que a polícia fala vale apenas para a polícia. Se eles, para entrar lá, necessitam de um grande aparato policial, isso vale para eles e não para mim. Eu não tenho medo de policiais, não tenho medo de bandido, não tenho medo de traficantes e não tenho medo de ninguém. E não cabe a mim dizer com quem eu conversei ou se eu conversei com alguém. Eu posso muito bem ter entrado lá sem ter conversado com ninguém. Essa pergunta não cabe aqui no momento. Próxima pergunta. Com a palavra, deputada Caroline Detoni. Muito obrigada, senhor presidente. Bom, o ministro esteve aqui e falou que não recebeu o relatório da ABIN em que teria sido avisado sobre os atos do dia 8 de janeiro. Pois então, eu gostaria de saber do ministro, eu estou aqui com a reportagem da Folha de São Paulo, em que fala que a ABIN avisou sobre o risco de violência às vésperas do ataque do dia 8 em Brasília. Eu quero saber se o ministro já processou a Folha de São Paulo por suposta disseminação de fake news, já que o senhor é acostumado a processar todo mundo que o senhor não concorda. E uma outra coisa que eu quero saber, que o Brasil quer saber, o senhor fala claramente que o senhor não estava presente no Ministério da Justiça no dia dos ataques do dia 8 de janeiro. Mas eu tô aqui com o seu tweet, ministro, em que o senhor fala, no dia 8 de janeiro, às 3h43 da tarde, estou na sede do Ministério da Justiça e não vou permitir que a vontade popular seja imposta por meio da força. Então essas são as minhas dúvidas. Muito obrigada. Bom, deputada, respondendo a primeira pergunta sobre a reportagem da Folha de São Paulo, eu não li a matéria da Folha de São Paulo. Eu não sou obrigado a ler, eu sou obrigado agora a ler a Folha de São Paulo. Então eu não posso processar alguma coisa que eu não li, que eu não fiquei sabendo. Eu estou sabendo agora porque a deputada está falando. Simples. E respondendo a sua segunda pergunta, em que eu estava no Ministério da Justiça, sim, eu estive no Ministério da Justiça a partir de dado momento. Eu não estava lá em um momento, mas depois eu estava. Próxima pergunta. Próxima pergunta, deputado Kim Kataguiri. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente. Bom, a minha pergunta é uma extensão da pergunta da deputada Caroline Detoni e que, na minha avaliação, não foi adequadamente respondida pelo ministro, bem como várias, se não todas as perguntas aqui nesta comissão. Bom, a deputada Caroline apresentou uma matéria da Folha de São Paulo em que a ABIN informava com antecedência o Ministério da Justiça sobre os possíveis ataques do dia 8 de janeiro. E o senhor respondeu aqui, e eu escutei, que o senhor não leu e não é obrigado a ler a matéria da Folha de São Paulo, afirmando que não foi avisado por nenhum órgão sobre o que aconteceria no dia 8 de janeiro. Mas o fato é que a matéria fala sobre o CISBIN. E um dos integrantes do CISBIN é o Ministério da Justiça. Portanto, o Ministério da Justiça foi informado pela ABIN sobre os ataques do 8 de janeiro. E uma matéria na CNN cita nominalmente o senhor e o Ministério da Justiça, informando que tanto o senhor quanto o Ministério da Justiça foram informados com antecedência sobre ataques do dia 8 de janeiro. Então, a minha pergunta é, estaria a imprensa, tanto a CNN quanto a Folha de São Paulo, mentindo sobre essa informação de que o Ministério da Justiça tinha recebido informação? E caso contrário, o senhor vai manter a postura e vai processar esses veículos de informação por disseminação de fake news? Muito obrigado, senhor presidente. Olha, deputado, o que a imprensa fala é problema da imprensa. Essa pergunta deve ser feita para quem divulgou essa matéria mentirosa. Quanto à manutenção da minha postura, isso diz respeito a mim. E quem eu devo processar, se eu vou processar o veículo A ou B, isso não é cabível de estar em discussão no momento. Ponto. Declaro encerrada esta sessão de comparecimento do Ministro da Justiça. Muito obrigado a todos. Chefe, o senhor não respondeu nada. Cala a boca, dona Ana. Vamos embora daqui. Chefe do céu, é malandragem demais.
Chefe, eu tô encabulada. Pois eu estou de consciência tranquila.